Fala pessoal, beleza? Well, aqui o Rei Cassino para mais uma aula de número 17. Hoje nós vamos falar sobre triplicação contínua. Então estamos entrando na parte de estratégias e por esse motivo essa aula não está disponibilizada no YouTube. Então, tendo dúvidas, eu quero pedir para vocês deixarem aqui na área de membros qualquer dúvida referente à aula. Lembrando que eu quero pedir para vocês deixarem dúvidas referente às aulas já postadas. Nós já aprendemos aqui que o mercado ele tira dos impacientes para dar aos pacientes. E como é sabido que a mentoria finaliza apenas no final do mês, peço para que vocês apenas tirem dúvidas sobre o que já foi postado. Né? Não adianta você querer tirar dúvidas sobre estratégias, sobre gerenciamento, que nós vamos falar isso mais lá para frente. Então as dúvidas elas devem ser tiradas do conteúdo que está sendo repassado em cada aula. Então se você tem dúvidas sobre essa aula, pergunte na área de membros sobre essa aula. Ok? Vamos lá. Então essa aula não está disponibilizada no YouTube, tendo em vista que ela já é a primeira parte do campo de estratégias. Aprendemos que a gestão nossa era dividida em 4 pontos. O primeiro ponto da gestão é a catalogação. Segundo ponto, né, a catalogação define as estratégias. Então, aqui que nós classificamos os subtipos de catalogação, nós já estamos definindo as estratégias. É através dessa análise de subtipo de classificação na qual nós vamos entrar. As estratégias determinam o momento de entrada. Então, qual que vai ser a minha estratégia que eu vou usar? Se eu vou analisar, por exemplo, uma estratégia de triplicação contínua para eu entrar na não contínua, na alternada, né, então eu vou... isso vocês vão aprender aqui nessa aula a partir de então. Então, daqui diante já se definem as nossas estratégias, beleza? Então, vamos falar hoje sobre triplicação contínua, estratégia TC. Quando eu falar sobre TC, é a abreviação de triplicação contínua, para não ficar falando uma palavra muito grande. Tá? Então, as aulas anteriores até aqui, então até esse ponto, ainda eram disponibilizadas no YouTube. A partir desse ponto, nós já entramos na parte de estratégias e depois gerenciamento. Então, essas aulas apenas na área de membros para se ter acesso. Então, tendo dúvidas, peço que vocês perguntem aí no campo, na área de membros, referente a essa aula, tá? Não tem como eu responder dúvidas que vocês às vezes perguntam assim, por exemplo, qual que é o gerenciamento que eu vou usar? Mas peraí, ainda não chegamos na aula de gerenciamento ainda. Então, como nós já aprendemos que o mercado ele tira dos impacientes e dá aos pacientes, é impossível uma pessoa em menos de 45 dias ela estar apta a começar a operar dentro desse mercado sem que ela vá perder dinheiro, sem que ela vá se afobar e vá sair do gerenciamento, sair das estratégias, sair da gestão, sair de tudo, né? Então, não é possível você querer passar a carroça na frente do burro, a carroça na frente do boi. Né? Tem que ir tintim por tintim, parte por parte, tá? Então não se afobe, não se apresse, lembrando que o mercado ele tira dos impacientes e dá aos pacientes. Aí você me pergunta, porra, mas como é que eu vou saber quando eu vou estar pronto para operar? Quando você não tiver pressa. O dia que você não tiver mais pressa, fala, nossa, hoje eu quero operar, nossa, não vejo a hora de operar, ou ai, tô ansioso para operar. O dia que você não sentir mais isso, que operar for algo corriqueiro, algo normal, como por exemplo escovar os dentes, significa que você está pronto para operar. Antes disso, significa que você ainda não está com o seu psicológico preparado para operar. E como que você prepara o seu psicológico? Tendo conhecimento, assistindo às aulas, catalogando, aprendendo, se capacitando para depois ir para o campo de batalha. É impossível você nunca ter atirado com uma arma e querer ir para a guerra no pelotão de frente. Com certeza você vai levar um tiro ali, vai morrer logo logo. O mesmo acontece com o seu capital. Então, tomem muito cuidado com isso e aprendam a conter a questão da impaciência, a questão da ansiedade, beleza? Esse é o primeiro ponto para se obter lucro em um mercado de alto risco, onde nós vamos ter que constantemente trabalhar o nosso psicológico para que nós possamos minimizar os nossos riscos. Então hoje nós falaremos sobre triplicação contínua. Triplicação contínua, como está definido aí, nada mais é do que um padrão que apresente 3 padrões idênticos. Ou seja, nós já aprendemos na aula anterior sobre triplicação a cortar o nosso gráfico, né, o nosso gráfico estatístico ali, em partes, de 3 em 3 rodadas, ok? Então agora nós estamos aprendendo, além de dividir em 3 rodadas, nós estamos aprendendo a subclassificar esses tipos. E nessa aula aqui nós falaremos sobre triplicação contínua, ok? Então já entrando na parte de estratégias, são 6 tipos de padrões, aliás 4 tipos de padrões que nós temos, que podem ser classificados em mais 6 tipos de padrões. Por quê? Vou explicar para você por quê. Eu posso ter uma triplicação contínua para preto, então eu posso catalogar. É por isso que cada operação que eu entro, quando vocês veem lá nos vídeos, né, ou nas operações, eu sempre falo para vocês, ó, hoje a gente vai operar em preto e vermelho. Então a gente analisa só preto e vermelho. Vocês vão perceber que nessa aula eu estou fazendo um amontoado de tudo. Ela é como se fosse um aulão, né? Então a gente vai analisar todas
todos os padrões. Vamos analisar preto, vermelho, altos, baixos, pares e ímpares. Em uma operação comum, eu não vou, geralmente, 99% das vezes, eu não vou operar tudo misturado. Por quê? Porque eu precisaria ter uma mente, um HD ultra dentro da minha mente para eu conseguir catalogar tudo ao mesmo tempo. Vocês vão ver que vai ter momentos aí que vão bater entradas ao mesmo tempo. Então como é que eu vou poder estar entrando em altos e vou poder estar entrando em pares ao mesmo tempo? Então a gente só consegue fazer um tipo de entrada de cada vez. Então por isso que eu vou mostrar para vocês aí nessa aula que em alguns momentos vai bater dois tipos de catalogação iguais. Por exemplo, bate 3 vezes vermelho e bate 3 vezes altos. Então não dá para eu ficar operando. Como é que eu vou ficar contando aqui? Nossa, aqui eu tô na primeira entrada de vermelho, já tô na segunda de alto. Aí você vai me bananar. Então, menos é mais. Hoje eu vou ensinar para vocês aqui como ver os padrões. E é por isso que nós vamos analisar no gráfico ali todos os padrões. Mas quando for se operar, você sempre vai analisar apenas 2 padrões. Se você vai operar um preto e vermelho, ou altos e baixos, ou pares e ímpares. É isso que você vai analisar. Qual que você vai escolher? Nós já aprendemos aqui que pela lei de Well as coisas se equilibram. Então você vai dar uma analisada nas 500 últimas rodadas e nas 50 últimas rodadas e você vai ver como que está o cenário ali. Obviamente, se tiver, por exemplo, lá com 10% preto, 15%, 20% preto e 80% vermelho, você tende a entender que tá para muito desequilibrado, ou seja, o mercado ele tá muito desequilibrado. Então não adianta você pegar naquele momento ali e querer operar em preto e vermelho, que provavelmente vai vir uma enxurrada de preto, já que o preto tá 20 e o vermelho tá 80, e você não vai conseguir manter os seus padrões, você vai tomar muito head. Se tiver um mercado mais equilibrado ali, ó, 50, 48, 48, 52 e tal, você já sabe que dá para você entrar legal, por exemplo, em altos e baixos. Tô dando um exemplo, tá, pessoal? Mas sempre você vai entrar no que tá mais parelho ali, tá? Por quê? Porque é um mercado que está em equilíbrio. Então é um mercado que dá para você aplicar as suas entradas ali, que não vai ter um desequilíbrio nas próximas rodadas. Se você entrar no mercado que está 20/80, pela lei do universo, o universo é quantitativo, né? E nós traders somos qualificativos, então pela lei do universo vai haver um equilíbrio ali. Então se você entrar no mercado muito desequilibrado, com certeza a chance de você tomar heads é maior, porque vai haver um equilíbrio ali natural do universo e você vai acabar sofrendo heads aí, uma vez que você vai estar analisando os 2 padrões para entrar, beleza? Então vamos lá. Triplicação contínua nada mais é do que uma sequência de padrões que apresente 3 padrões idênticos. Exemplo, preto 3 vezes. Então se deu 3 vezes seguidas no preto, é uma triplicação contínua de preto. Triplicação contínua de vermelho, se der 3 vezes seguidas no vermelho, 3 vezes seguidas no altos, 3 vezes no baixos, 3 vezes no pares e 3 vezes no ímpares. Porém, essas 3 vezes seguidas precisam obrigatoriamente estar enquadradas naquele quadrante que a gente fez, aliás, naquela triplicação que a gente fez na aula anterior. Vocês vão ver aí que tem momentos que a gente pega 2 vermelhos estão num quadrante e um no outro, então não é uma triplicação. Tá? A triplicação ela é subdividida, a gente divide antes isso daí, analisa de 3 em 3 e aí sim a gente analisa se teve triplicação ou não. Ok? Se tiver 5 seguidas, mas, por exemplo, 2 está de um lado, a outra já está do outro, não é triplicação contínua, ok? Para ser triplicação contínua, obrigatoriamente eu tenho que ter os 3 padrões no mesmo quadrante ali que nós acabamos de traçar. Então vamos lá, vamos para o gráfico agora. A primeira que nós vamos analisar é os pretos. Então eu coloquei um índice aí, onde pretos está um quadriculadinho de branco, né? Coloquei branco porque a nossa tela já é preta para dar para enxergar. Então vamos começar sempre de baixo para cima, como nós aprendemos que deve ser, sempre da direita para a esquerda, de baixo para cima, como se fosse um mangá japonês, a leitura de um mangá japonês. Na terceira linha nós já aprendemos. Se caso passar, pessoal, como eu estou fazendo aqui, né, todos em uma aula só, pode ser que passe algum padrão que passe desapercebido. Então, mas independente disso, se você perceber que passou algum padrão desapercebido aí, não muda nada, tá? Tipo, a gente está fazendo uma catalogação, estou apenas mostrando para vocês como que é feito isso e por fazer em todos os padrões ao mesmo tempo, pode ser que passou algum desapercebido por aí, tá bom? Então vamos lá, primeiro padrão que nós encontramos aí com quadriculado branco, na terceira linha de baixo para cima, temos o 28, 35, 17. Aí nós já temos um padrão de entrada, né, um padrão de confirmação de uma triplicação contínua em pretos, ok? Então, essa é a primeira triplicação em pretos. 3 linhas para cima, vocês vão perceber que eu tenho o 10, o 4 e o 13, que é uma triplicação em preto, e o 33, 29, 26, na mesma linha, outra triplicação em preto. Vocês vão perceber que a parte de cima do quadradinho, ela está em amarelo, no primeiro padrão que eu falei para vocês, no 10, 4, 13, e no 33, 29, 26, ele está em azul. O que significa isso?
quando vocês verem nessa aula aí que eu tenho metade do quadrado de uma cor, metade do quadrado de outra cor. Significa, do retângulo, aliás, né? Significa que bateu 2 padrões de triplicação contínua no mesmo quadrante. Então, o que aconteceu nesse caso aí? No 10, 4 e 13, ele dá tanto baixos quanto pretos no mesmo padrão, na mesma triplicação. Então, ela deu uma triplicação contínua de baixos, deu uma triplicação contínua de pretos, ok? No próximo padrão aí que nós identificamos de triplicação, deu uma triplicação contínua em preto e deu uma triplicação contínua em altos. Por isso que a parte de cima está azul e a parte de baixo está branco, ok? Subindo a gente pula uma linha, mais uma linha, temos repetido aí o mesmo padrão de preto, né? E temos aí em altos também o mesmo padrão, ok? Depois pulando 2 linhas, nós temos uma sequência aí de uma triplicação em preto, bem próximo, né? Bateu triplicação em preto, não bateu, bateu triplicação em preto, ok? Então tá bem próximo aí de entrar um padrão desse daí. Depois, mais na linha de cima, nós temos uma nova triplicação em preto e em sequência já mais uma nova triplicação em preto. Se você chega, por exemplo, para operar dentro desse momento aí, o que você já identificou aí? Você identificou que teve 4 triplicações seguidas em preto. Como a gente não analisa triplicações, sempre isso é importante falar. A gente nunca opera só em preto. A gente opera em preto, opera em vermelho, ok? Então, tendo em vista, por exemplo, a gente acabou de pegar uma triplicação em preto. Vamos colocar aí nessa triplicação em preto aí, do 20, 29 e 10. Acabamos de pegar uma triplicação em preto aí, certo? O que nós faríamos se nós estivéssemos operando aí? Acabamos de pegar uma triplicação em preto. Aí começou um novo padrão, 9 vermelho, 29 já não teria como dar uma triplicação, certo? Se deu vermelho e preto, já não teria mais como dar triplicação. Em sequência, já pegou mais uma triplicação em preto, ou seja, já deu 2 triplicações em cor. O que nós faríamos então nesse caso? Na próximo padrão que formasse para dar uma triplicação, a gente entraria para não triplicação. Por quê? Porque deu 2 triplicações seguidas. Então, bateu 2 triplicações seguidas, você na próximo padrão que se formar um padrão para triplicação, você entra na não triplicação, ok? Então vamos dar um exemplo aí, nessas 2 linhas de cima. Bateu aí 20, 29 e 10. Opa, triplicação em preto, em cor. Bateu 11, 10 e 33, mais uma triplicação em cor. Não importa se foi preto ou se foi vermelho, é triplicação em cor. A gente está operando em preto e está operando em vermelho. Então deu triplicação e deu triplicação. Formou já um novo padrão, começou a formar 14 e 25. Pronto. Formou esse padrão, o que eu faço? Eu entro na cor contrária. Por quê? Porque eu quero entrar para não triplicação. É que nesse momento até agora, vocês só sabem o padrão de triplicação. Então pode ser que fique um pouco confuso, tá? Mas nas próximas aulas agora que nós vamos falar sobre a não triplicação, vocês vão entender sobre o que eu estou falando. E quando a gente fechar as 4 triplicações e não triplicações, vocês vão entender do que eu estou falando, tá? Então, formou agora uma não... Se a gente entrasse, por exemplo, 14, 25, entrou para não triplicação, bateu. Por quê? Porque é muito difícil bater 3 triplicações seguidas. Muito difícil. É impossível? Não, não é impossível. Mas é muito difícil isso acontecer. E como a gente entrou, por exemplo, na primeira, agora, mesmo que houvesse uma triplicação, 3 triplicações seguidas, a gente pegaria no Gale e conseguiria fazer uma reversão. Mas no caso não precisou da Gale. Quase que todas elas vão ser de primeira as entradas, né? As análises. Mas é por isso que vocês veem, às vezes, eu operando toda hora de primeira. Por quê? Porque já tem um padrão definido ali. Eu tô entrando de primeira ali, mas para quem, por exemplo, não sabe operar e entra de qualquer jeito ali, o cara já não estaria na primeira entrada, ele já estaria na terceira, no quarto gale ali, enquanto eu tô na primeira. Por isso que é importante aprender o momento de olhar, aprender o momento de esperar e aprender o momento de operar. Qual que é o nosso papel como trader, né? A mesa, a casa, ela sempre vai ter vantagem matemática. Então nós nunca vamos conseguir ganhar da casa. A matemática joga a favor da casa. A matemática ela é feita para ter números e ter um payout que dê sempre lucro à casa. De quem nós vamos ganhar dinheiro? Exatamente dos jogadores que estão operando de qualquer jeito, dos jogadores que estão jogando, né? Então como que nós vamos ganhar o dinheiro desses jogadores que estão jogando? Operando cirurgicamente, esperando mais e entrando menos. Quanto mais você esperar e menos você entrar, mais lucro você consegue obter. E quanto mais você operar e menos você esperar, menos lucro você consegue obter. Então, nesse caso, enquanto todo mundo ia estar botando ficha na mesa, você está esperando o momento certo.
para no momento certo você entrar ali e sair com o seu green e sair com a sua vitória. Bom, o mesmo vale para todas as outras cores aí, né? Eu não acho que eu não preciso ficar repetindo agora os padrões. Vocês vão ver agora, vamos para vermelhos, né? Na segunda linha lá, de baixo para cima, vamos lá, de baixo para cima, temos um padrão 32, 21, 25. Vocês vão ver que metade do quadrado tá azul, metade tá vermelho. Por quê? Porque ele formou um padrão de vermelho e um padrão de altos, ok? Duas linhas para cima, temos mais um padrão de vermelho, duas linhas para cima, mais um padrão de triplicação contínua em vermelhos. Então, a cores ele é bem fácil de identificar, né? Porque você bate o olho e você já vê com mais exatidão. Pares e ímpares, e baixos e altos, é um pouco mais difícil de identificar. Se você que está começando a operar agora, você quiser começar a operar por cores, é bom por isso, porque é mais fácil para você identificar os padrões. Altos e baixos e pares e ímpares já é mais difícil, então vai treinando com o tempo, né? Mas você já pode começar a treinar a sua visão a catalogar em pretos e vermelhos, em cores, que fica mais fácil para você identificar o padrão. Porra, mas e quando vem o zero? O zero ele anula qualquer tipo de padrão. Então veio o zero, por exemplo. Primeiro padrão que nós temos lá embaixo é um 3, 0 e 24. Não dá nada. Porque ele não é triplicação, nem não triplicação. O zero não conta como par, o zero não conta como baixo, tá? E o zero não conta como cor, verde. Então o zero não conta como nada. O zero anula, é como se fosse um X. Tá? Então toda triplicação que houver um zero, ela é anulada. Tá bom? Ela não é um padrão nem de triplicação contínua, nem de triplicação não contínua, nem de não triplicação contínua, nem de não triplicação alternada, beleza? Ou não contínua, ok? Então, espero que tenha ficado muito claro aí para vocês. Se houver qualquer dúvida quanto à catalogação de triplicação contínua, vocês me avisem, ok? Então, por exemplo, por que eu vejo às vezes algumas dúvidas no YouTube, a galera até na área de membros, ou até no Instagram, no Telegram, no Instagram, enfim, me falando assim, pô, hey, tem horas que aparece 15 vezes a mesma cor, a roleta tá roubada. Isso pode acontecer. E, por exemplo, durante um dia, pode ser que seja normal acontecer até 21 vezes a mesma cor. 3 vezes até 21 vezes a mesma cor. Por quê? Porque é probabilística, gente, é probabilidade. A quantidade de rodadas que nós temos um dia, vamos colocar aí, ó, que em cada 5.000 rodadas a probabilidade é que apareça uma vez 21 cores seguidas. Ou 21. Isso vai acontecer durante um dia. Vocês concordam comigo que vai ter lá suas 5.000 rodadas. Então não é nada de estranho que um dia você entre lá na mesa e você veja lá 14 vezes, 15 vezes a mesma cor. É por isso que nós temos que tomar cuidado e aprender a operar. Por quê? Quem não sabe operar numa dessa que vê 14 vezes a mesma cor, o cara entrou lá, tá com 10 preto, o cara coloca o carro e a casa no vermelho, e aí é onde ele quebra a banca. E aí é onde ele sai da gestão, do gerenciamento de tudo. Enfim, o grande segredo para se ter lucratividade nesse mercado é ter gerenciamento e ter gestão. Então, para nós, tanto faz se cair 50 vezes no preto ou 40 vezes no preto. Não importa quantas vezes vai cair. Pode cair 21 vezes no preto, 21 vezes no vermelho, não importa. Para nós não muda nada. Porque uma vez que a gente tomou um head, a gente precisa esperar um novo padrão se formar para que a gente volte a operar. Então, se deu head, já era. Você não vai operar enquanto não se formar um novo padrão e você voltar de novo. Então, vamos dar um exemplo. Que a gente entrou em vermelho e deu 3 pretos. A gente está operando com 2 martingales. Vamos colocar com 2 gales. Entrou vermelho e deu 3 pretos. Já era, você tomou head. Você vai esperar um novo padrão se formar para você voltar para a recuperação desse head. Então, tanto faz a 50 preto, 70 preto, 20 preto, 10 preto ou 5 preto, para nós é head do mesmo jeito, ok? Então, não se iludam, não faz diferença. Ah, mas a roleta tá... Não importa. Pra gente, a roleta pode estar manipulada master lá, né? Pra gente não faz diferença. A gente opera probabilisticamente, usando a matemática. Então, pra nós não importa se tem imã na bolinha, se não tem, se tá manipulada, se vai cair 10, 15 vezes no vermelho. Até porque o interesse da casa seria pegar de quem tá operando alto, né? Imagino que não seja o caso da grande maioria dos meus alunos que estão começando no mercado, né? Então, o pessoal, geralmente, a maioria, pelo menos 99% das pessoas que vêm para iniciar no mercado já não vão tacar uma banca de 100 mil lá, de 150 mil, 200 mil, não vão fazer isso. Eles vão começar sempre de pouquinho. Então, pode ficar tranquilo que, pensando você em manipulação ou não, pode ter certeza que a casa não vai querer manipular para pegar de quem está operando pouco. Se houver possibilidade de manipulação, como nada na vida é impossível, né? Não a casa de apostas, porque quem faz o jogo não é a casa de apostas, sim a provedora do jogo, né? Então, se houver possibilidade de manipulação, isso daí não vai ser feito com quem está
entrando baixo. Então, procurem não pensar nesse tipo de situação, porque se você for lá na questão do histórico, você vai ver que a probabilidade ela sempre vai bater certinho. E como nós operamos probabilisticamente, pra gente tanto faz se vai dar 10 vezes no vermelho, 15 vezes no preto, se vai cair 3 vezes 0 seguido, para nós não importa. Nós operamos por padrões, nós operamos por sequência de padrões. Então, pra gente é indiferente. Formou um padrão, deu um head, já era. A gente tem que esperar um novo padrão se formar pra gente fazer uma nova entrada e pra gente não muda nada, portanto, quantas vezes seguidas vai cair. E é normal que você veja que vai cair 15, 20 vezes na mesma cor, no par, no ímpar, no baixos e altos, normal. Por quê? Porque a probabilidade diz que durante uma sequência de X rodadas, uma vez pelo menos vai cair uma situação como essa, uma sequência como essa. Beleza, pessoal? Fiquem com Deus, um forte abraço, até a próxima aula. Na próxima aula nós falaremos sobre a triplicação não contínua, que nós chamamos de TA, que é o quê? A triplicação alternada. Para não misturar a triplicação contínua com não contínua, nós chamamos ela de alternada. Então vejo vocês na próxima aula, aula de número 18. Um abraço e fiquem com Deus.